Te convido a assistir esse podcast com o tema recuperação de empresas. O termo turnaround, que é popular no mercado, é a volta por cima que as empresas têm que dar utilizando diversas ferramentas quando estão com problemas financeiros, bancários, enfim. Trouxemos nesse episódio o Dr. Felipe Porfírio, especialista no assunto, e vai nos ensinar o que fazer. Dr. Felipe, muito obrigado pela participação no podcast de hoje, que é um tema extremamente de atenção para os empresários e empreendedores. Hoje nós vamos falar aí de recuperação de empresa, de entendimento de fluxo de caixa, diversos controles que os empresários e empreendedores devem fazer no seu dia a dia. E o nosso bate-papo aqui vai muito ao encontro de tudo isso para mostrar um pouco do que está acontecendo no mercado e do que é o seu trabalho perante a isso. E muito obrigado por participar desse bate-papo. O Dr. Felipe é um especialista em recuperação de empresas e eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho para a gente, na sequência, entrar nesse tema que é bem delicado aí para empresários e empreendedores. Legal, obrigado Marcelo, obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto. A gente tem acompanhado bastante o sucesso que vocês têm feito e especialista quase, tá? Mas a gente tem bastante projeto, mesmo rodando. Eu sou Felipe Granito, então sou advogado, sou um dos sócios do GBA Advogados e o nosso foco de atuação de fato é o turnaround, né? Que é o sistema de recuperação e reestruturação empresarial, que tem como primazia reorganizar a operação empresarial independente do porte e do segmento que ela se encontre e principalmente estancar eventuais endividamentos para ter uma recuperação saudável desse negócio. Então, a gente tem bastante projeto lá no escritório já realizado, estamos aí indo para quase 400 projetos já bem sucedidos e seguindo algumas sistemáticas próprias, bem específicas, para garantir de fato uma recuperação saudável. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, prazer estar aqui contigo. Nós que agradecemos, é muito importante, o nosso objetivo aqui é sempre levar informação relevante para empreendedores, empresários, levando essa informação e a gente utiliza muito do podcast para mostrar que muitas dores de alguns empresários estão nas dores de outros ou que vão ter dessas dores em algum momento, porque empreender no Brasil não é para amador, é uma coisa que a gente sempre brinca aqui. É muito difícil, falando de parte tributária, parte financeira, e é muito importante esse bate-papo. Pegando o gancho de tudo isso, na hora que a gente fala lá, o turnaround, que de uma certa maneira é uma volta por cima, né, na tradução literal, uma volta, um recomeço, algo nesse tipo, a gente vê aqui no próprio escritório, né, falando de B2Com, que é o escritório de contabilidade onde eu sou sócio, a gente enxerga muito nos empresários e empreendedores a falta, vou dizer assim, a falta de cuidado na parte financeira. Creio eu que o Brasil e assim a América do Sul, num pacote, os empreendedores e empresários, eles ali não têm aquela educação financeira, não aprendeu na escola, não sabe como guardar dinheiro, né? Não, às vezes mistura o patrimônio, pessoa física com pessoa jurídica. E muitos desses empresários administram suas empresas pelo fluxo de caixa, que nada mais é do que se olhar se você tem dinheiro para pagar, você paga, se não tem dinheiro para pagar, você pega emprestado, depois você vai acertando o dia a dia. Que é uma prática, vamos dizer, para qualquer tipo de negócio, como você disse, do pequeno ao maior, são práticas que a empresa, para administrar o fluxo de caixa, é uma prática que não é profissional no sentido de entender o seu negócio. Então eu estou fazendo essa consideração entendendo que essa falta de cultura financeira no sentido do empresário, empreendedor misturar os cenários, a pessoa física e a jurídica e não ler ou não saber ler relatórios financeiros, contabilidade e tudo mais, acaba gerando uma situação financeira desagradável. Então assim, não é um, dois, mas são vários que ao longo da minha trajetória eu presenciei que tiveram muitos problemas, porque a hora que a pessoa entra no banco, ele já está com problema, a hora que ele antecipa duplicado, ele está com problema, a hora que ele antecipa a venda do cartão, ele está com problema. Presenciei várias pessoas que entraram nessa, saíram dessa muito mais fortificado, porque é um aprendizado, só que é um aprendizado muito caro.
doloroso, né? Complicado, o cara não tem nome, pega o nome da mãe, do vizinho, vira aquela bagunça. E é um aprendizado, obviamente. Então, acho que assim, muito está ligado na cultura, muitos não tiveram em casa, muitos não tiveram na escola e acaba aprendendo, né, na vida, que é caríssimo, né? Então, eu queria, fazendo toda essa consideração, eu queria que você contasse um pouquinho desses empresários e empreendedores que chegam lá até você, que entendo eu que deve chegar na maioria já com um grande problema. Como que é esse cenário? Como que eles chegam? Como que eles estão? E também que você contasse o que seria mais interessante, que momento que eles teriam que te procurar, né? E como que está o cenário hoje, na nível Brasil? Como é que está isso? Como é que está essa saúde financeira desse pessoal, dessas empresas, desses empresários? Vou te responder de trás para frente, tá? Uma crise financeira ela sempre é percebida pelo empresário por dois fatores. Um fator externo, quando eu tenho uma crise de mercado, ou um mercado segmentado, ou uma crise de maneira mais global e mais generalizada, ou problemas internos, questões que vêm de fato de dentro para fora, e aí nós entramos numa demanda até que estrutural da formação do empresariado brasileiro. Então, um pouquinho primeiro do mercado externo. Hoje, o que a gente vivencia hoje no mercado é uma crise sistêmica de crédito, uma crise que está cada vez agora mais sendo falada, mas que a gente já vem lembrando dela há pelo menos uns 6 meses, que a gente vem reiterando bastante isso. Desde outubro nós começamos a perceber uma falta de crédito no mercado, e essa falta de crédito acompanhada com um aumento de inflação desarrazoado e uma perda do poder de compra consequente, trouxe essa crise sistêmica de crédito e uma crise muito perceptível no varejo. A gente vê isso aí no macro, em grandes corporações, em grandes operações que estão pedindo recuperação judicial, mas no micro também. O pequeno empresário que surfou uma onda fantástica na época da pandemia, que criou novos negócios online no momento da pandemia e conseguiu criar operações gigantescas, hoje ele vive um momento de instabilidade econômica absoluta. Primeiro porque muitos empresários se alavancaram naquele momento em que o crédito estava muito barato. Então a inflação estava baixa, a Selic estava baixa, o acesso ao crédito estava facilitado, foi necessário que isso acontecesse, até para sustentar, muitos negócios poderiam quebrar, mas a conta, ela pesa hoje, porque todos esses contratos de empréstimo foram lastreados na inflação. Era o TR, ou o CDI, ou a própria Selic, com influência direta. Então, todas as operações financeiras que aconteceram nos últimos 3 anos, mais ou menos, elas foram feitas baseado no aumento da inflação. O aumento da inflação gera um aumento substancial do valor da parcela e o custo daquele contrato bancário. Então, aquele crédito que antes era barato, hoje é muito caro para a operação. Com o aumento da inflação, o consumo diminui, então hoje é um fato. Nós vivemos uma crise sistêmica de crédito, estamos vivendo e ela pode ser que se potencialize ainda mais, e aí com mais todos os aspectos de crise política e coisas nesse sentido que não vale nem a pena entrar no tema, mas as crises políticas que a gente viveu também foram muito impactantes, crises globais, muito impactantes para a crise de crédito que a gente vive hoje, e uma crise no varejo, ponto. Isso por si só já gera consequência para aquele empresariado que não está preparado para o momento de crise. E aí a gente entra na questão de dentro para fora. Então, qual que é o problema? Quando que a gente percebe, e aí com todos esses projetos, a gente faz o turnaround já desde 2015 no escritório, foi a nossa base estrutural, foi o nosso desenvolvimento foi muito baseado nisso, né? Então, o que a gente percebe do empresariado? Quando ele procura crédito? Ele procura crédito quando o problema já praticamente estourou. E como que esse problema, como é a formação? Por que aquela conta que todo mundo gosta de lembrar, que são aqueles dados que a gente tem que as empresas, 70% das empresas fecham em 5 anos no Brasil, os negócios não se sustentam na longevidade no Brasil, tem vários fatores para isso. É o custo do crédito que é alto, a carga tributária que além de ser alta, ela é extremamente descentralizada e complexa,
um protecionismo muito grande em questões trabalhistas que geram como consequência um custo maior para o empresariado e principalmente a falta de capacidade técnica na gestão de negócio, que é muito comum, Marcelo. E aí eu falo isso aí historicamente dentro dos nossos próprios clientes, tá? A grande maioria deles, como que o negócio surgiu? Eles tinham uma experiência num determinado segmento, num determinado mercado, sabia comprar, sabia vender, sabia produzir, sabia prestar bem o serviço, teve um tempo muito grande de maturação dessa experiência em outros negócios, e aí, ou foi demitido, ou resolveu sair da operação, ou se aposentou. Ele falou, bom, sei comprar, sei vender, sei produzir, sei realizar o serviço, eu não vou trabalhar para ninguém, eu vou abrir o meu negócio. Exato. Saber comprar, saber vender e produzir não significa que ele é um empresário. O que ele normalmente faz? Ele vai lá, ele compra matéria-prima, compra equipamento, estrutura um espaço, deixa tudo bonito, tudo organizado. Estou pronto, vou para o mercado. Uma única coisa que é fundamental para a operação, ele não se recorda de fazer, que é o capital de giro. Esse é o problema principal. Esse é o problema principal que a gente tem de percepção, tá? Bom, a operação está organizada. Vamos pensar no caso de uma pequena indústria. Ele organizou toda a operação dele e ele vai fazer o primeiro contrato. Como funcionam os recebimentos de uma empresa que vai prestar serviço para uma empresa de grande porte, uma multinacional? Qual que é o ciclo do mercado? Ele fatura hoje, ele compra, ele paga funcionário, ele produz e aí ele fatura. Quando ele fatura, ele vai receber em 30, 60, 90 dias. O prazo para o recebimento, falando numa linguagem bem mais simples, o prazo que ele tem para recebimento daquela mercadoria que ele produziu ou daquele serviço que ele prestou, ele é longo. Só que ele precisa sobreviver como empresário por todo esse período até efetivamente ter aquele saldo em conta. O que ele faz? Se ele não tem o capital de giro, uma empresa que fatura 1 milhão por mês, se ela tem prazo de recebimento de 120 dias, ela precisa de 120 dias de capital de giro. Se ela fatura 1 milhão por mês, ela precisa de 4 milhões de caixa para capital de giro, só para capital de giro. Custo da operação é alto, extremamente alto. O que é o problema? Isso daí eu estou falando em termos grosseiros, tá? Em termos muito gerais. Mas qual que é a consequência disso? Se ele não tem o capital de giro, ele vai perder um grande projeto. Ele é contratado por uma multinacional e fala, eu quero te contratar para isso. Eu não consigo produzir, mas eu vou comprar. Não tem dinheiro para comprar? Aonde ele vai? Banco. Aí ele entra no banco. E esse ciclo, ele é longo, ele é muito longo. Tem clientes, tem empresários que têm 30, 40 anos de operação e dependem disso há 30, 40 anos. Eles rodam nesse ciclo vicioso e virtuoso de uma maneira quase que sistêmica. Ele não consegue sair disso. Então, ele se alavanca totalmente no banco. E aí, a hora que ele usou a primeira vez aquele capital de giro que o banco concedeu para ele não sai mais. Ele fica com uma dependência absoluta. Olhando para o outro lado agora, olhando para a própria instituição financeira, o sistema financeiro brasileiro, o formato que ele funciona para crédito pessoa jurídica, ele é feito para causar endividamento. Em suma, eu falo isso daí com muita tranquilidade. Ele é feito para causar endividamento. Como que o banco começa? A primeira coisa que ele faz é ele abre um limite. Crédito rotativo, cheque especial, capital de giro, girocomp, e aí cada banco dá um nome, cada banco cria uma sistemática própria, mas em regra são linhas de crédito, de limite de crédito que aquele empresariado pode usar, seja para antecipar um recebível, que é crédito com garantia, de duplicata, seja para um fomento para a operação dele, que é o crédito está depositado lá na conta corrente, ou um limite de crédito operacional, cheque especial, lease, derivados, ele sempre tem um limite para a operação dele rodar. Chega uma oportunidade de negócio, ele usa aquele limite. Só que quando ele usa aquele limite, a margem de lucro dele ela fica extremamente apertada, necessariamente. Quando acontece qualquer dor de barriga no mercado, então um problema externo que afeta a operação, ele perde aquele ciclo. E aí ele fica inadimplente pela primeira vez. E aí é quando o banco vai lá e dá mais crédito,
faz renegociações. Muito comum, tá? A empresa está lá tem R$ 1 milhão em capital de giro, vamos trazer para números mais fáceis. Ele tem lá R$ 100 mil de capital de giro. Uma empresa, um restaurante, por exemplo, fatura lá 60, 70 mil reais por mês, tem 100 mil de capital de giro. Ele está usando aquele limite, aí deu uma crise, uma pandemia aparece, ele não pode mais operar, ele não pode mais continuar o negócio dele, ele precisa pagar funcionário, se ele for fechar, ele tem custo para fechar o negócio. Então ele tem que pagar funcionário, ele tem que comprar matéria-prima, ele tem que tentar outras formas de produzir, precisa investir, pega dinheiro do banco. Tomou o crédito do banco, o que o banco começa a fazer? Ele abre os limites de operação e aí agora que começa o atraso, vem uma crise sistêmica, aí começa o atraso nas parcelas, que o gerente do banco faz? Vem cá, você está pagando aqui, você está com 30 mil de cheque especial numa conta, 30 mil na outra, mais 40 mil aqui de capital de giro, dando uns 100 mil reais, vamos fazer o seguinte, você está pagando juros muito alto, não vamos pagar mais esses juros não, vamos fazer uma confissão de dívida, a taxa de juros está em 7%, 8%, vamos diminuir isso, vou colocar aqui 2,5% de taxa, faz uma confissão de dívida, e aí você paga o parcelado, vou te ajudar. Esse é o maior erro. Por que o banco faz isso? Esses limites que ele concede não são limites exequíveis, eles não são protegidos pelo título de crédito, né? Ele não é um título de crédito efetivamente, embora tenha bastante jurisprudência em relação a esse tema, via de regra, ele não tem a liquidez tão palpável. Então o banco não consegue executar de cara. Se o cliente fica inadimplente, ele vai entrar com uma monitória, alguma coisa nesse sentido. Uma diferença incrível entre uma ação e a outra. Na ação de execução, o ato de penhora ele é imediato. Na ação de execução, o ato de penhora ele é imediato. Então, não conseguiu encontrar patrimônio, não pagou no prazo de 3 dias, começa a busca patrimonial. Vai penhorar conta bancária, vai penhorar veículo, imóvel. O banco tem muita força com cédula de crédito bancário ou confissão de dívida. Já em contratos como esse, ele tem que entrar com uma ação monitória, ele tem que discutir a legalidade daquele débito. É muito mais fácil, tecnicamente, chegar no resultado final, que é o principal, que é uma composição amigável, mais facilitada para o empresário. Estou te dando só um pequeno exemplo, mas vamos lá, em linhas gerais, ele está usando lá os limites de crédito e o que o banco faz? Quando ele começa a se alavancar, ele tem lá 100 mil reais de capital de giro de limite para utilizar. Ele não consegue colocar em dia aquele capital de giro, ele demora para conseguir colocar em dia. O banco ele vai fazendo débito automático das parcelas de outros contratos de mútuo que ele tem, de empréstimo, e do próprio juros do limite que ele concede para o cliente. Ou seja, o banco está pagando ele mesmo. O banco paga ele próprio. Ele paga a própria operação e alavanca cada vez mais aquele cliente. Os juros da operação incidem sobre os juros que ele cria naquele próprio contrato de limite de crédito. E ele vai se pagando e assim vira uma bola de neve. É por isso que existe o superendividamento bancário no Brasil. Porque é uma dívida que ela fica impagável no longo prazo. Totalmente impagável. A matemática que tanto se fala no investimento, dos juros compostos, ela vale da mesma forma para o banco, com uma potencialidade infinitamente maior. Porque automaticamente a taxa é muito maior. A taxa é muito maior. Então, fica impagável, fica inviável. O que acontece? Então, quando que o empresário ele percebe que ele está na crise financeira, Marcelo? Ele está com a operação dele rodando, ele está lá com os limites de crédito, ele está tentando rodar aquele capital de giro como capital de giro dele, mesmo como fluxo de caixa dele, e ele usa o banco para comprar matéria-prima, para antecipar recebível, ele fica totalmente dependente do banco. Chega um momento, ou quando tem uma crise de crédito, ou uma crise em determinado setor, na construção civil, ou no varejo, ou na indústria diretamente, o banco limita o crédito que ele estava dando para aquele cliente, ele limita a exposição dele. E é nesse momento que o empresário fala, estou em crise. Ele já está lá, ele fatura, uma indústria, uma pequena e média indústria, está faturando R$1 milhão por mês. Está com um giro totalmente dependente do banco, ele está com 3 faturamentos de endividamento, está com R$3 milhões lá em capital de giro do banco, empréstimos para máquina, tudo rodando. Chega uma hora que o banco vai falar, minha exposição está no limite.
Se eu emprestar mais um centavo aqui para ele não paga. Aí o banco corta a antecipação, vai cortando devagarzinho a antecipação de recebível, pede para o cliente, ó, você precisa colocar o dinheiro aqui no capital de giro, senão eu não vou conseguir dar mais crédito. Faz um consórcio aqui comigo que eu consigo liberar um outro. Vamos vincular num prestamista aqui e vai colocando produto, e vai colocando PMT, que é a parcela mensal, né? Colocando parcela. E aí o empresário olha e fala, se ele não me der crédito novo, mês que vem eu não vivo. E assim ele quebra. E aí ele entra para conta lá de mais um empresariado fechado. Então ele entra para a métrica, né, de mais um empresário que está encerrando essa operação. E o nosso trabalho ele é exatamente evitar que isso aconteça. Eu tenho bastante orgulho de falar que o GBA ele nasceu nisso. E hoje a nossa base estrutural é essa. O escritório ele foi desenvolvido, muito sustentado nisso. Hoje a gente tem quase 400 empresas recuperadas desde 2015. Nunca nenhum cliente meu fechou porta. Nunca nenhum cliente meu fechou porta. Eu posso falar isso aqui abertamente no público geral, porque é uma alegria muito grande que a gente tem nem durante a pandemia, porque nós temos uma sistemática própria, baseada no próprio sistema financeiro, no próprio sistema bancário, para garantir uma recuperação completamente legítima e eficaz para o empresário. E a gente faz isso com base no próprio sistema financeiro. Então, posso te exemplificar mais ou menos como que funciona o sistema do turnaround. Vamos pegar exatamente esse exemplo que a gente tratou agora. O empresário lá chega para mim com uma indústria com um faturamento de R$1 milhão e ele tem um endividamento aí de 3 milhões mais ou menos com instituição financeira. 3 milhões de reais de endividamento, números mais fáceis, tá? Que é o convencional. 5 vezes o endividamento, 5 vezes o faturamento mensal é o convencional. De 5 a 15 vezes é o que se admite aí no sistema do turnaround, mas o convencional, 5 vezes o faturamento mensal, é a dívida que ele tem com o banco. Então tá devendo o banco 5 milhões de reais. 5 milhões de reais ele está com uma PMT, que é a PMT é a parcela mensal que ele paga para todas as instituições financeiras. É o global da parcela dele. Ele está lá com uma PMT de 250 a 350 mil reais, dependendo da negociação que ele tem com o contrato. 250 mil reais por mês, uma indústria que fatura 1 milhão, ela já está deficitária. Está deficitária. Ela não tem esse lucro, ela não tem essa margem lá na linha final. Não tem 25%. Não tem. Então, ela já está deficitária, necessariamente. E isso é a grande maioria, tá? Estou dando um exemplo de indústria aqui, mas eu posso estender essa mesma situação para todo tipo de negócio, sem nenhuma exceção. Todo tipo de negócio. Então, aí cada um com as suas margens. O serviço, por exemplo, vai ter uma margem muito maior, mas normalmente o alavancamento deles é maior também, porque o banco ele sabe até onde ele pode se expor. Isso aí a própria inteligência financeira do banco garante isso. Bom, tá lá com uma dívida de 5 milhões, está pagando essa parcela mensal. É impagável. E aí ele chega nessa situação. O banco entendeu que ele está no risco e o banco não vai dar limite novo para ele. Ele não consegue antecipar o recebível que ele teria que antecipar para rodar no mês que vem e no próximo, que ele está faturando hoje para receber em 3 meses, ele não consegue antecipar mais. Estou em crise. Aí ele vai no escritório. Primeira coisa que a gente faz dentro do sistema de turnaround, nós precisamos reestruturar ele. Nós precisamos reorganizar a operação. Então, eu vou fazer um planejamento societário, eu vou ver onde ele está gastando de maneira indevida e incorreta do ponto de vista tributário, ver o que tem de crédito passivo de recuperação. Eu vou reorganizar a operação societária e patrimonial. Não existe blindagem. Falar em blindagem patrimonial é quase um crime, na verdade, né? Não existe blindagem patrimonial. Isso daí é uma grande falácia do mercado. O que existe é um planejamento sucessório, planejamento patrimonial, um planejamento já, uma antecipação de legítima, coisas nesse sentido. Uma proteção, né? Uma proteção. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é garantir, proteger a operação desse cliente. Eu preciso proteger a operação dele. Por quê? Hoje existem atos e meios de penhora que são
e aí a gente defende essa bandeira publicamente, tem artigo meu no Estadão, Valor Econômico, em todo lugar defendendo a bandeira contra a teimosinha, contra a sniper. O que é isso? São sistemas de penhora, de convênios do Poder Judiciário com o Banco Central, convênios do Poder Judiciário com o Detran, são atos de penhora que são atos regulares, atos regulamentados pelo Código de Processo Civil, mas que hoje estão extrapolando alguns limites de razoabilidade. Vou te dar um exemplo. Hoje existe a penhora do sistema da teimosinha. A teimosinha, esse é o nome, tá? Esse é o nome que está lá no sistema dentro do Cisbajude. A teimosinha, o CNJ que trouxe essa implementação também. Teimosinha, ela bloqueia a conta do empresário por 30 dias. Todas as contas. Empresa, avalista, ela é extremamente legítima para garantir crédito de trabalhista, crédito de trabalhador, extremamente legítima para garantir a eficácia de impostos, extremamente legítima. O objetivo é que aqui a gente contrai uma dívida, que a gente pague essa dívida, né? Mas pensando na estrutura, no problema estrutural da relação bancária, é totalmente legítimo pensar em uma penhora que vai travar a conta de um empresário que tem lá, fatura R$1 milhão por mês, então para uma indústria faturar isso, ela está com pelo menos 60, 70 funcionários, são 60, 70 famílias que dependem daquele negócio naquele mês. Se eu corroboro com uma instituição financeira que faz um ato de penhora e através do Poder Judiciário e bloqueia por 30 dias consecutivos a conta daquela empresa, destrói. Não precisa nem ser consecutivo, porque a teimosinha ela bloqueia hoje, ela fica um dia, depois ela bloqueia de novo. É inviável. O objetivo é travar as contas bancárias de fato. Como é que ela vai pagar a folha? Como é que ela vai pagar o imposto do mês? Quantas pessoas que dependem daquele negócio vão simplesmente ficar sem nada? É totalmente desarrazoado. Precisa garantir o direito do cumprimento do crédito? Sem dúvida nenhuma. Mas antes de mais nada, existem vários outros direitos constitucionais que estão atrás de tudo isso para garantia do exercício da atividade empresária ou do próprio convívio social, certo? Então, a gente defende essa bandeira contrária e o que a gente faz? A nossa operação ela é desenvolvida para proteger esse empresariado do que virá contra ele e ele vai estancar esse endividamento. A partir do momento que ele estanca esse endividamento, ou seja, que ele vai parar efetivamente de pagar a parcela bancária, ele não consegue mais pagar, né? Na verdade, é impossível ele pagar aquela parcela bancária que ele tinha. Parou de pagar a parcela, qual que é a consequência imediata? 3 meses de inadimplência, acontece uma coisa chamada PDD. É o antigo PDD, né? Que existia um formato próprio, que é a declaração do prejuízo operacional do banco. Ele precisa provisionar esses valores. Quando ele entende que existe um risco de inadimplência muito grande, ele tem que provisionar aquele valor. E aí ele faz o PDD. Ele já espera que o cliente não vai estar inadimplente. Na regra geral do empréstimo para pessoa jurídica, até 50% do valor do crédito tomado, ele tem que provisionar. Ele provisiona aquele valor e ele não pode mais fazer operação de risco com aquele dinheiro. Ele provisiona para garantir os investidores do banco e tudo. Bom, provisionou é o primeiro fator. Ele só libera esse dinheiro quando ele consegue ou liquidar aquela dívida, ou absorver esse prejuízo efetivamente, ou fazer um acordo. Então, isso fica provisionado. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é o prejuízo contábil. E aí você entende muito bem. O banco é uma operação de lucro real. E por isso que eu falo que o sistema financeiro ele é feito para causar endividamento. Então, no final das contas, lá na linha final, ele não costuma perder. Normalmente não. Então, primeiro fator PDD, segundo fator prejuízo contábil. A dívida é 1 milhão? É 5 milhões? Ele não vai declarar 5 milhões de prejuízo. Ele vai colocar comissão de permanência, juros moratórios, remuneratórios, multa contratual. A dívida ela aumenta em 60%, 70% na hora de fazer o prejuízo contábil. Ele tem todos os benefícios fiscais, por ser uma operação de lucro real. Legais, totalmente legais. Quem paga essa conta é a gente. Tá? Totalmente legais. Ele tem os benefícios fiscais baseado no prejuízo contábil que ele lança.
Itaú, foi em 2019, né, que a gente estava saindo de um momento de crise financeira também sistêmica, construção civil, 15, 16, 17, aquele caos, teve a declaração do maior lucro, né, que ele teve na história no Brasil. Então é assim que funciona a instituição financeira. Bom, quando ele declara esse prejuízo contábil, ele recebe benefício fiscal. Esse é o segundo fator. Ele chega a receber 48% do valor original da dívida. Eu consigo te mostrar por cálculos exatamente esse valor. 48% do valor da dívida, até 48%, dependendo de uma série de fatores, ele recebe como benefício fiscal. O banco não perde. Terceiro fator é o processo de execução e aí a consequente frustração imediata. Falo imediata porque não existe frustração de processo de execução, não existe blindagem patrimonial, isso aí não é e não pode nunca ser o objetivo. O objetivo é garantir segurança para a operação empresarial. Quarto e principal fator, o êxito na nossa tese revisional. Normalmente, antes da sentença eu tenho o resultado final, mas meu objetivo não é ganhar processo, Marcelo. Não é ganhar ação judicial, não é ganhar revisional. As teses de direito bancário são muito complicadas de prevalecerem, porque o banco tem uma força política e econômica muito grande no nosso país, muito grande. Então, a hora que essas teses batem lá no STJ, inevitavelmente elas... E é uma questão sistêmica mesmo, não tem como conceder um benefício de crédito se não for para reestruturar todo o sistema financeiro. Não tem. Nós admitimos anatocismo, juros sobre juros, a capitalização de juros. É completamente desarrazoado uma coisa como essa. Mas, se eu for discutir tese de direito bancário, eu vou perder no judiciário. Inevitavelmente. Está muito consolidado, né? O que eu discuto? Eu discuto a operação bancária. Em todos os casos, e isso daí eu não tenho nenhuma variável, porque em todos os casos, independente do negócio, do porte, independente do KNAI da empresa, é assim que funciona. O banco dá um limite de crédito e tem as parcelas de mútuo mensal e as parcelas dos juros desse próprio limite que ele concedeu. Vamos pensar numa realidade muito próxima. Tem lá o cheque especial, tenho 10 mil reais de cheque especial. Eu estou usando o cheque especial, mês que vem, se eu estou usando todo o cheque especial, o que eu colocar de dinheiro? Fiquei lá negativo, tenho 10 mil de limite, eu fiquei negativo 5 de um mês para o outro. Mês que vem eu estou com 7. Porque ele faz débito automático dos juros do próprio limite que ele concede. Essa realidade vale do micro ao macro. Então, nesse caso da empresa que fatura 5 milhões, que tem vários capitais de giro, vários limites operacionais, várias contas garantidas, todos os juros desses contratos são debitados automaticamente pelo próprio banco do limite. Ele se paga com dinheiro próprio. Nós levamos isso aí para o judiciário em 2015, pela primeira vez a gente levou isso em 2015. Hoje é precedente persuasivo, tem várias decisões favoráveis e o meu objetivo, mais uma vez, e aí eu formo o quarto fator, tá? E o meu objetivo, mais uma vez, não é vencer processo judicial. Eu vou somar esses 4 fatores, que vamos voltar lá. É o PDD, prejuízo contábil, o processo de execução e o êxito na nossa tese. O êxito ele pode ser já com a sentença ou ele pode ser na própria análise de risco da instituição financeira, que ela faz essas análises de risco jurídicas, né? Quando eu consigo isso, num prazo médio de 14 meses, a dívida do meu cliente está paga do ponto de vista da instituição financeira. Ela já colocou meu cliente na classificação máxima de risco, ela já entendeu que o risco de recuperar aquele valor é muito alto, e eu já tive todos os fatores externos que garantem a liquidação dessa dívida com um valor muito menor. Então, aquele cliente que estava lá com 5 milhões de dívida, concentrado em várias instituições, pagando uma parcela de 250, 300 mil, ele vai começar a fazer caixa com esse valor, ele vai se reestruturar, ele vai parar de pagar os juros absurdos e repagar a dívida infinitas vezes, e ele liquida esse passivo com descontos bem expressivos. Hoje, a gente é certificado ISO 9001 desde 2019. Então, eu consigo metrificar todos os números que a gente tem lá. Hoje, o nosso desconto médio, tá? Ele está em 93,18% de desconto nas operações bancárias. É assim que a gente recupera, é assim que a gente consegue essa eficácia de recuperação empresarial. Muito bom. E é isso que a gente tenta sempre levar
o público em geral, porque esse trabalho ele gera aí como consequência a manutenção de muitas empresas, Sem muitas dúvida. famílias que não conseguiam enxergar um horizonte. Cara, eu já vi cada coisa acontecendo, trágico, Tem caso de suicídio que a gente muitos, vê. muitos, Tem muitos. muitos agravantes aí no meio do caminho. E eu acho que, nossa, ficou muito bem explanado toda essa, né, sua fala aí para quem está numa situação dessa ou que pode passar, porque se o empresário hoje ele está bem, amanhã ele não está. Exato. Nesses dias eu até assisti um vídeo, o cara falava assim, olha, pensa que no dia que está ruim a sua empresa ou a sua vida pessoal, cada dia tem uma pedrinha, mas aquela pedra são barreiras para que você fortifique. Eu acho que uma pessoa que passa num cenário desse, pensando aí no turnaround, ele ainda tem que fazer uma reflexão muito positiva, no caso, pô, você está ajudando essa pessoa a fazer uma reestruturação de tudo isso, ele precisa arrumar de fato a casa, né? Ele tinha um monte de pedra no caminho, agora ele olhar e acertar ali as falhas que ele cometeu. Exato. Né? Então, pô, vamos reestruturar, mas peraí, qual que era o meu erro para o cara não cair de novo no mesmo erro? Né? Porque isso às vezes pode acontecer. E eu acho que pegando esse gancho de tudo isso, acho que é muitíssimo importante esse tema que você disse na questão de uma empresa, que a empresa não é só o CNPJ. O CNPJ é totalmente abstrato. Então a gente está falando de pessoas que estão trabalhando dentro de uma organização. Então a organização, por mínimo que ela seja, que seja 3, 4, 5 pessoas, você pode multiplicar isso por 4. Tem famílias envolvidas, tem terceiros envolvidos, que é uma cadeia ali que naquele momento que estanca um crédito ou alguma coisa ou entra numa discussão, você quebra aquela cadeia se o cara não está amparado lá com vocês, por exemplo. Exatamente. Foi bem colocado, eu acho que e aí a hora que você começa a aumentar o faturamento da empresa, que nem o caso que você disse, R$ 1 milhão, quantas pessoas não estão envolvidas, quantas famílias não dependem daquilo? E se vem um sistema lá financeiro, fortão, e pá, vou colocar a teimosinha, vou complicar a vida desse cara, ele não está só complicando o CNPJ. Não. Ele está fazendo uma cadeia de pessoas ter problema. Exatamente. Atrasar o salário, atrasar o fundo, atrasar não sei o quê. Né? Ele está fazendo aquelas pessoas que são, vamos dizer, desprivilegiadas até passar fome. Para pagar os juros de 6 instituições financeiras. É esse o objetivo? Exatamente. Tirar o dinheiro de onde para colocar onde? É muito complicado olhar para isso, porque isso faz parte do nosso sistema. Nosso sistema é assim que ele funciona. Mas se a gente olha na essência, é trágico. É trágico. O formato que é adotado pela instituição financeira no Brasil. Exatamente. E assim, eu acho que na maioria, penso eu, que na maioria dos empresários que chegam num ponto desse, eles não chegaram porque querem. Eu falo categoricamente, mais de 90% dos meus clientes, bem mais de 90% dos meus clientes, eu estou falando assim, são raríssimas as exceções em que o empresário ele fez isso daí de caso pensado. Porque se ele fez isso daí de caso pensado, quem tem que pagar por isso é ele. São raríssimas as exceções, Marcelo. A esmagadora maioria chega lá exatamente nesse sentido. Ele fez, ele tentou, e a empresa está na segunda geração da empresa e está tentando levantar, e é impossível. É impossível, porque o sistema não permite. O sistema não permite. Ele tá, foi o que você disse no começo, ele está condicionado numa bola de neve que ele não consegue performar, né? Ele não consegue performar, ele tem que ter muito conhecimento técnico para sair disso. E pegando o gancho dessa fala, acho que muito esclarecedora, o que o empresário empreendedor tem que fazer? Ele tem que olhar os relatórios dele, principalmente a contabilidade. Quando você disse no começo, ele pega, ele vende 30, 60, 90. Eu já vi diversos empresários quebrarem por vender em 10 pagamentos, por vender em 3 pagamentos, que ele não se sustenta no capital de giro. Exato. E eles fazem exatamente isso. Vou vender o meu produto em 10. Ele vai lá, antecipa, no mês que vem ele antecipa, ele vira um ciclo que chega uma hora, tudo isso que você disse. Ele não tem mais limite, ele não consegue. E ele não sabe o que é um capital de giro. E onde que ele vai entender capital de giro disso? Ele vai entender em ferramentas contábeis. Ele vai ter que pegar lá, olhar o seu balanço e olhar que o capital de giro dele é X. Perfeito. E aí ele tem que provisionar um dinheiro para fazer aquilo rodar. Por isso, saber comprar, vender, produzir, entregar serviço não é ser empresário. Exatamente. O empresário que não se profissionaliza, ele não consegue se sustentar no mercado. Então, é por isso que é fundamental ele ter um bom contador, um bom advogado,
um bom consultor empresarial ou então se profissionalizar de fato como empreendedor, como empresário. Ele tem que saber de capital de giro, ele tem que saber de fluxo de caixa, ele tem que saber de KPI, ele tem que saber como que é uma gestão de regime de competência, ele precisa saber como que o negócio dele funciona. Exatamente. E acho que é muito importante, doutor, nessa linha de pensamento, hoje o empresário, geralmente ele é o cara que faz tudo. Ele abre a porta, ele faz o café, ele atende o telefone, ele faz quando você pagar, quando você receber, ele faz tudo. E aí é o principal que ele tem que fazer, que é a gestão do negócio, ele não consegue fazer, que é onde ele precisa se especializar. E também pegando esse mesmo gancho, eu acho que muitas empresas também precisam de dinheiro de terceiro, que a gente chama na contabilidade de capital de terceiro, para alavancar o negócio. Sim. Então, por exemplo, um dia eu estava assistindo um podcast do Paulo Lemann e aí fizeram uma pergunta para ele, né? O Paulo Lemann é um dos sócios da Americana, sócio da Ambev, né? E outras empresas e tal. Até uns meses aí era o maior empresário do Brasil, Era a referência, né? O espelho do empresariado brasileiro. Exatamente. E isso quando eu ouvi era antes de toda essa confusão que deu aí nas Americanas. E aí falando para ele assim, Paulo Lemann, você hoje é considerado uma das pessoas mais ricas do país, do Brasil. Como que você vê isso? Ele falou assim, olha, na verdade eu nem fico olhando muito para isso, porque é muito fácil falar. E às vezes para a gente crescer a gente tem que se endividar muito. Então assim, ser o mais rico talvez possa ser, não sei, eu não me preocupo com isso, mas ninguém vê meus boletos. Então quer dizer, é um ciclo também natural da pessoa ou da empresa, da empresa, nós estamos falando de pessoa jurídica, se endividar para ela crescer. Necessariamente. Né? Então, assim, em muitos casos, às vezes, se o cara não tem um capital de terceiro, ou ele não tem um endividamento para ele crescer, ele não consegue chegar num certo objetivo. Mas é um endividamento saudável. Perfeito. Dentro de um budget, dentro de um planejamento tributário, financeiro, comercial. Bom, eu vou buscar esse dinheiro aqui para fazer isso, porque muitos empresários, às vezes ele toma um dinheiro do banco num juro médio, vamos falar lá de 2,5%, mas se ele faz uma boa compra, ele ganha 15%, 20%, ele faz negócio. Então ele toma um dinheiro barato, que não é tão barato assim, mas numa operação inteligente, ele consegue chegar no fornecedor e falar, amigo, eu te pago à vista, quanto você me dá desconto? 10%. Ele ganhou 7%, 7,5%. Então ele está fazendo caixa com dinheiro terceiro. Perfeito. Aí é uma boa alavancagem para ele fazer uma gestão do negócio. A alavancagem é necessária na maioria dos negócios. Para crescer, praticamente todos os casos é necessário alavancar. O que é importante? Importante para fazer um alavancamento, para fazer um investimento, todos os senãos do mercado precisam ser avaliados. Então, ele tem que entender dos indicadores que ele tem de desempenho, dos KPIs que ele tem na operação dele, ele tem que entender muito bem o ciclo do produto dele, ele tem que entender muito bem a necessidade de capital de giro que ele vai ter com esse crescimento. Quando ele faz todas essas análises mercadológicas, financeiras, sistêmicas, internas, e ele chega na conclusão, na conta final, que vale a pena aquele alavancamento para um investimento, faz todo sentido. Pegar empréstimo para cobrir capital de giro, cobrir conta e pagar a conta do mês é um quase suicídio. Perfeito. E é essa análise. Por isso, o que manda, na verdade, é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. As crises, elas atingem os negócios que estavam bem, que não estavam tão bem ou que já estavam péssimos. Os que estavam bem, que de fato foram afetados diretamente, de maneira mais ostensiva, mas que não estavam preparados para uma crise financeira. E isso é a realidade não só de uma massa de empresários, mas praticamente todos os empresariados aqui. Ninguém está preparado para uma pandemia, vamos ser muito sinceros. Exatamente. Ninguém está preparado para uma crise dos caminhoneiros. Uma crise de caminhoneiro. Né? Mas a gente precisa entender que o mercado ele é cíclico e as crises são cíclicas. A construção civil passa por crise a cada 14 anos, mais ou menos, em regra geral, né? Vários mercados têm crises sistêmicas, tem um momento de euforia, depois tem um momento da crise. Então, todo mundo passa por ela. O empresário que consegue se preparar
para isso e ele está fora do banco, a chance dele conseguir sair de uma crise é infinitamente maior. Infinitamente maior. Não é? É esse o trabalho que a gente luta aqui por desenvolver. A gente faz a gente desenvolve esse trabalho aqui muito concentrado na RMC, mas o escritório tem filial no Maranhão, filial em Cuiabá, a gente tem operação em Ribeirão Preto, São Paulo. Isso para tentar sair desse cenário micro e levar isso mais publicamente para todos, porque é um bom trabalho. É um trabalho necessário. Então, hoje, praticamente, vocês conseguem atender a nível nacional? Nacional, sim. Em crise financeira, a gente atende a nível nacional. Doutor, então, assim, o empresário tem que cuidar, né? Tem que cuidar do seu dia a dia, da parte financeira, olhar ali para sua contabilidade e, como a gente disse aqui várias vezes, né? Isso acontece, se não acontece hoje, pode acontecer amanhã, e aquele que está mais preparado é aquele que está menos endividado, porque ele tem condições de ter respiro, porque, como acho que muito bem colocado, a gente passou por várias crises, né? Nós temos aí várias crises sequenciais, e quem está no mercado hoje, parabéns, porque ele conseguiu superar, porque não é fácil, não é fácil. A gente tem também pensando no viés da questão tributária, que é muito complexo. Então, hoje a gente tem clientes dentro do escritório que vende para quase todos os estados do Brasil, e é uma confusão, porque para cada estado ele tem um DIFAL, para cada estado ele tem um ICM. Então, assim, não é fácil. Eu acho que muito que a gente falou durante o podcast, que é muito pertinente ao empresário, ele tem que ser um bom gestor, tem que entender ele não precisa ser um especialista, não, mas ele tem que entender ali de gestão, ele tem que olhar para a sua contabilidade, ele tem que olhar para as suas ferramentas financeiras, KPIs, olhar para montar um BI. Hoje está muito fácil de ferramenta, hoje a gente vê uma modernidade nos negócios, principalmente nessas pessoas novas que vêm no mercado. Acho que o digital ajudou muito isso. Então, hoje você conversa com pessoas do digital e fala, qual que é meu CAC, qual que é meu LTV, qual que é meu ROI. São siglas que eu não vou falar o que é para provocar o empresário, para que ele vá lá olhar, para que ele saiba que isso é muito importante no negócio dele e que ele talvez, por falta de tempo, não aplica. A informação está na mão. Está na mão, muito fácil. Na mão e gratuita, na maioria das vezes. Então, basta acessar. Eu acho que esse fica um exercício para o empreendedor e empresário. Doutor, muito bom esse bate-papo, muito esclarecedor. Eu acho que quem tinha dúvida ou que está ali pensando isso, vai te procurar para poder sanear essa questão muito rapidamente. Conta comigo. Eu acho que, de novo, é uma questão que, se não está nesse momento, pode acontecer, mas o empresário ele está cascudo, principalmente o empresário latino brasileiro. Ele está ali apanhando a cada dia, e isso é mais uma pedrinha no caminho que ele supera pensando e olhando e fazendo a gestão do negócio. Legal. Isso é tranquilamente. Muito obrigado por esse bate-papo, muito esclarecedor, e a gente tem assunto aí para outros podcasts, já fica aí o convite. Continuar bem. Obrigado mais uma vez pelo convite, parabéns mais uma vez pelo projeto e conta comigo. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado.